ao lado. O que ele disse ao irmão? Ele disse foi o seguinte: apresentou-se um moço importante e disse: eu tenho chamado este para a obra ministerial. Aí está a comprovação de um homem chamado por Deus para o ministério, o Espírito de Deus revelando todos os detalhes. E nessa época, daí para cá decorreram-se muitas dificuldades. Quais os maiores perigos que o irmão encontrou na vida pastoral? Os maiores perigos, irmão, foram um pouco pesados. Eu levei o evangelho dali de Morada Nova até encostar na Paraíba. Atravessei Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. Numa obra dessa, cheia de inimigos, cheia de toda perturbação, então a gente tem muito o que contar e é impossível eu dizer por palavras. Mas, no entanto, quero contar um caso. O ano era seco, nós íamos a pé. Eu convidei um rapaz, um auxiliar do trabalho, para ir comigo. Nós íamos a pé, tirando a viagem. Nunca eu sofri a sede, porque me acostumei na luta, não beber água e também pouco comer. Então, mediante isto, me deu sede. Andei umas 3 léguas e vi ao longe uma casa. Fiquei alegre, porque naquela casa podia morar gente e me dar então água. Quando cheguei na porta, bati na porta da casa, e saiu uma senhora de uns 52 a 54 anos, uma senhora velha. E uma menina, moça muito jovem, muito bonita. Eu pedi água, então, assim, buscar. Quando a moça trouxe a água para mim, me deu a água, eu pedi para o rapaz, e ela perguntou àquela senhora, disse: o senhor conhece crente? Eu disse: conheço, senhora, eu sou um crente em Jesus. Disse: o senhor conhece Chico Branco? Eu disse: conheço muito. Pois bem, nós queremos saber como é, porque o dono desta propriedade é Dr. Té, e Chico Branco teve uma discussão com o Dr. Té e dominou ele. Eu disse assim: todo crente cheio de graça domina qualquer pecador. Ela disse: então, como é isto? Eu disse: dona, eu vou de viagem, vou tirar ainda mais 5 léguas, mas de hoje a 8 dias eu estou aqui e quero que a senhora chame seus vizinhos e parentes, eu quero pregar o evangelho para eles. Como de fato, me despedi e fiz a viagem. Ela disse: o senhor está aqui? Eu digo: crente não mente nem para fazer ninguém rir. Pois bem, mas saí a viagem. Cheguei na casa dos irmãos em Açuduema. Quando cheguei lá, tinha um paraibano convertido, tinha sido um homem muito perigoso. E eu contei a história a ele. Ele deu risada e disse: irmão, sabe quem é que está morando naquela casa? Eu disse: irmão, é o diabo. Ele disse: é mais do que o diabo, porque quem está lá é Zé Dante, e Zé Dante é o terror de sertões, juntamente com Antônio Silvino e Lampião. Você vai dirigir o culto lá? Tratei e vou dirigir. Ele disse: eu vou mais o senhor. Quando foi então no dia de quarta-feira, eu estava lá. Quando foi 5 horas da tarde, o irmão foi botar nossos animais no cercado. 5 horas da tarde, para as 6, 3 homens pularam a cerca de varão. Pularam a cerca. E aí um chegou e disse, um vermelho, tipo de homem, disse: mãe, bota a janta que nós estamos com fome. E perguntou para mim, disse: o senhor vem dirigir uma ladainha aqui para a mãe? Eu digo: venho, eu dirijo uma ladainha. Eu não ia dizer que era culto, porque não queria puxar muita história. É bonita a sua ladainha? Eu disse: só dirijo ladainha bonita. Então estamos certos. Na hora então da janta, ele teve uma discussão comigo meia pesada. Depois disse: o que é que o senhor precisa então para a sua ladainha? Eu digo: quero uma mesinha e uma toalha se tiver. Ele disse: mãe, bota os santos no chão. Já os santos iam perdendo comigo. Bota os santos no chão e traz a mesinha que eles estão. E traga também aquele fichu. Quando ele disse fichu, eu fiquei então um pouco assim atemorizado, o que era fichu. Mas naquele fichu era um manto das mulheres, quando iam ser mulheres ricas, quando iam se confessar com padre ou com bispo, ou com qualquer autoridade romana, usarem aquilo na cabeça. Mas aquele fichu
era cheio de estrelinha de ouro. Era isto em 44, eu calculei que aquilo pesava talvez uns 5 ou 6 quilos e que aquilo era um preço extraordinário que fosse vender devido à estrelinha de ouro. Botei em cima da mesa e fiquei então, botei o paraibano de um lado e o irmão que ia comigo. Mais tarde chegou Zé Danta, pegou um revólver, botou em cima da mesa, com calibre 35, um cimento S, botou em cima da mesa e disse, aqui é o respeito, sim senhor. E os irmãos dele pediram licença e afastaram o paraibano para um lado e o irmão auxiliar para o outro. Se eu quero me sentar aqui junto do pastor, quando se sentaram, arrastaram umas facas, não é peixeira, peixeira é faca de morte, mas aquela faca de briga, que tem gume por um lado e outro. Pegou na ponta e no cabo, nas pernas, e ficou ali olhando para mim. Tiraram todo o tempo então olhando para mim. Eu fiquei pensando que era a última vez que eu ia pregar no mundo, neste mundo. Estava longe de Marinha, dos meus filhos e filhas, mas entreguei-me ao Senhor. O Senhor toma conta de mim. Preguei, não gosto de pregação comprida, porque às vezes só ser um estudo bíblico não, mas pregação às vezes fica enfadonha demais. Mas neste dia comecei às 7 horas e terminei às 9 horas, e estes homens, Zé Danta puxou o revólver no princípio da minha pregação e meteu o dedo no gatilho e ficou ali, encostado à mesa, olhando para mim. Não tiraram os olhos de mim. Então preguei essas 2 horas. Quando terminei a pregação, Zé Danta disse, bonita ladainha, nunca vi uma ladainha bonita deste jeito, estou muito satisfeito. E pegou o revólver e disse, mãe, botou o revólver, botou lá numa caixa assim, pois bem, e disse, mãe, vai buscar aquela rede. Eu digo, é a rede que vão me carregar para o cemitério. Não tem jeito não escapa hoje não. Fiquei pensando. Ele armou a rede na latada da casa, na frente. Na alpendre da casa. Sim. Armou a rede e disse, pastor, venha se deitar aqui. E seu carrinho, que era o paraibano valente, seu carrinho deita-se aí com seu companheiro. E o pastor vai ficar aqui comigo. Zé Danta aí então fez uma viagem lá para onde estava o irmão dele, que cangaceiro, não dorme em rede, dorme na beira, nem dorme na beira de estrada, dorme nos matos. Então ele estava lá nos matos, esperando a polícia. E recebi anúncio que a polícia ia buscar lá. Mas caso importante, no meu primeiro dia de viagem passei 2,5 léguas, passei pelos soldados, um tenente com 20 soldados. E quando eu passei pelo tenente, o tenente disse, chefe, faz favor, venha cá. Então encostei meu animal junto do animal do tenente e os soldados me cercaram todos. Disse, quem é o senhor? Eu digo, eu sou José Alencar de Macedo. Para onde vai, seu Macedo? Eu digo, eu vou para Miguel Calvo, vou para 3 lugares que eu estou esquecido agora. Paraíba, Rio Grande do Norte, Pau dos Ferros. Vou para Pau dos Ferros, São Miguel, Pau dos Ferros, Lagoa de Dentro e tem outro lugar também. Pois bem, ele disse, seu Macedo, qual é a sua missão? Eu digo, sou pastor evangélico. Ele disse, de que denominação? Sou da Assembleia de Deus. Ele sorriu e disse, Assembleia de Deus, e entre os protestantes é o trabalho mais importante que existe em toda parte. Seu Macedo, o senhor tem crente por lá? Tenho, eu vou visitar meus queridos irmãos. Pois bem, seu Macedo, está certo. Então, me despedi do tenente simpático, muito simpático, me despedi e saí, fui-me embora a viagem. Seja bendito o nome do Senhor. Agora eu vou voltar então lá para o Zé Danta. Zé Danta armou a rede e me contou a toda a vida de crime dele. Não teve um crime que ele não me contasse. Foi até às 4 horas da madrugada, quando o povo chama a barra quebrando. Ele disse, pastor, agora é tempo, a barra está quebrando, vai dormir um soninho. Eu digo, não durmo mais esta hora. Ele disse, eu preciso lhe contar o resto. Então,
Fiquei esperando, o irmão foi buscar os animais, quando o sol foi saindo, ele chegou outra vez zedando. Disse, pastor, eu vou lhe contar um caso muito triste. Está certo, eu pensei que ele ia agora me matar, não é? Está certo. Ele disse, pastor, aqui distante 2 léguas mataram o papai. Mas, no entanto, eu achei que deveria me vingar. Vim com meus 2 irmãos, era a família do velho era grande, eu matei todos quanto tinha. Matei um genro do velho e a filha do velho, e eles tinham então, mas ficamos com tanta raiva que eu matei até as galinhas do terreiro. Mas o genro tinha os filhos. Quando eu fui saindo, me lembrei que aquelas crianças não tinham mais quem cuidar dele. Fiquei então triste com aquilo. Cheguei, agarrei a primeira criança pelo pé, sacudi para cima e esperei no gume do espadinho. A criança caiu morto. O segundo e o terceiro. Pastor, ainda há alguma vantagem para mim nesta vida? Eu digo, se o senhor se entregar a Jesus neste momento, Jesus perdoa seus pecados e livra a sua alma do inferno. O senhor se entrega a Jesus. As lágrimas estavam caindo dos olhos dele, ele disse, pastor, não posso agora. Pois então o senhor vai ficar nos seus pecados. Bem, agora então, depois, com muito tempo, eu me despedi deles e fui-me embora. Vi o irmão paraibano. O irmão paraibano disse, irmão, Zé Dante, já vi ele 3 vezes depois que ele conversou. Não se esquece do irmão, porque na hora, então Zé Dante disse para mim, vocês são muito perseguidos, mas se você tiver perseguição, pode me chamar quem é o fazendeiro, que eu quero ter uma conversa. Se era chamar Zé Dante, chamar Jesus, que é meu companheiro e amigo há muitos anos e me tirou do pecado. Pois bem, não disse nada, mas fiquei com isso no pensamento. Ele disse para o paraibano, disse, olha aqui, nunca posso me esquecer daquele pastorzinho, todo dia me lembro dele. Pois bem, eu entrei em uma luta com a polícia e tinha um soldado dentro de uma moita de mufumbo e passou uma bala aqui no meu peito. Passou no meu peito, olha aqui. A bala enganchou no livro. Então, o paraibano disse, mostra aqui, Zé Dante. Ele puxou o Novo Testamento, porque quando eu me despedi de Zé Dante, ele disse, me deu um presente para me lembrar do senhor. Tinha esse Novo Testamento muito importante e entreguei para ele. Entreguei com pena, chorando, mas entreguei para ele. Pois bem, ele disse, olha aí. O paraibano abriu, a bala furou o Evangelho segundo São Mateus, furou o Evangelho segundo São Marcos, furou o Evangelho segundo São Lucas, e quando chega no Evangelho segundo São João, no capítulo 3, verso 6, a bala enganchou, ficou com um dedo mostrando o versículo. Irmão Carrinho não gostava de chorar, mas chorou, e ele estava chorando também. Isso aí. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você quer se entregar, Zé Dante, agora? Ele disse, ainda não posso, Carrinho. Então está certo. Nunca mais vi Zé Dante, Carrinho já teve uma existência e eu ainda estou aqui, nessa idade já puxada de 85 anos, com vontade de ver o meu querido Jesus. Aleluia. Deus vos abençoe. Amém. Muito bem. Aí está o quanto era perigosa a situação de um dos filhos de Deus naquela época. Os perigos eram tremendos, de todos os lados. Havia dificuldade, havia miséria, era das feras, onça, era dos touros perigosos que havia solto nas mangas, e era dos salteadores, dos pistoleiros, como Lampião, Zé Dante e tantos outros que se faziam, Antônio Silvino e outros mais, que faziam do seu meio de vida o cangaço. E como os servos de Deus naquela época se expuseram a perigos horríveis, que depois do pastor de saudosa memória, José Teixeira Rego, veio o irmão Cohen, pastor Cohen. Pastor Cohen durou um pouco tempo, procurou revelar a sua capacidade ministerial, mas logo teve que ele sair por algumas inconveniências, fora a sua vontade. E teve também, agora entrando depois, o pastor Emiliano Ferreira da Costa, esse homem que vem dando a sua vida, expondo a tudo e não recua e nem receia a nenhum momento, mesmo
com as suas dificuldades de saúde, que o impossibilita por dias e por meses. Ele se refaz e vai ao campo como se nunca houvesse estado doente. Isso é que inspira a qualquer pessoa, a qualquer servo de Deus, a se afeiçoar da grande obra do Senhor, encorajado nesse espelho desses homens de Deus do passado, que ainda hoje estão conosco. Ao quilate de pastor Emiliano Ferreira da Costa, Zé Alencar de Macedo, Armando Chaves Cohen, José Teixeira Rego de saudosa memória, todos eles que dão um exemplo para tantos quantos queiram servir a Jesus fielmente. E espelhado nesses homens, nós teremos também que nos espelhar do Senhor Jesus, porque eles se espelham em Jesus. E aquilo que a gente está sendo refletido por uma réstia que brilha em uma pessoa, é claro que nós somos parte daquela luz, e como servos de Deus devemos caminhar nessa largada espiritual, que em breve alcançaremos nossa coroa de glória, como o pastor Zé Alencar de Macedo acabou de revelar, que espera ver seu querido Jesus, que é nosso também. E aqui nós estamos diante de tanto poder, de tanta graça, de tanto sofrimento, de tanta vitória, de tanta alegria. E a maior vitória é aquela que os remidos, quando os remidos hão de entrar no reino de Deus. Já ouvimos muitas coisas importantes, mas resta-nos uma parte muito principal de toda a vida do pastor Zequinha, que em tudo, irmão, tem um coroamento. Você sabe, você faz uma obra, mas sempre a pintura faz brilhar mais do que a própria obra. Se você faz a casa, as portas são mais bonitas do que a casa. Tudo tem um coroamento. E nesse trabalho do pastor Zé Alencar de Macedo, aqui nesses sertões, veio desbravar, veio desmatar, veio fazer caminho, que não havia caminho do Evangelho ainda que se pudesse caminhar. Havia passado alguns irmãos em ligeira carreira, assim como a chuva que passa uma vez e vai embora. Não permaneceu o inverno. Mas o pastor Zequinha veio, ficou sofrendo, gemendo, com esse povo sofredor, mas querendo fazê-los felizes como fizeram. E agora, uma parte muito tocante, que nós só vimos no começo do Evangelho, é a maneira como foram os discípulos. Os discípulos foram presos. E muitos irmãos foram presos por aí afora. Mas aqui no Ceará também, irmão foi preso, foi açoitado, irmão foi arrastado, irmão foi levado a cárcere, levado às autoridades. Hoje a coisa está um pouco diferente. A gente vai às autoridades e elas vêm a gente. Mas naquele tempo era arrastado à força bruta. E nós temos esse exemplo na pessoa do pastor Zé Alencar de Macedo. E aconteceu isto aqui mesmo, na cidade de Quixadá, sendo aqui bem próximo no município, na Serra Azul, aonde o pastor Zequinha implantou seu coração. Implantou porque foi lá onde ele apanhou, foi lá onde ele foi preso. Também foi preso em Panelas, lá na Redenção, mas lá foi pouca coisa. Mas aqui em Serra Azul foi o enfoque principal. Ele, 17 irmãos, foram presos lá na Serra Azul. Pastor Zé Alencar de Macedo, como o senhor revelaria só o caso lá da prisão, vindo de lá aqui, como vocês foram presos, por quê, como vieram até aqui a cidade e em que lugar foram colocados? Se foi no Hotel Central ou se foi no Hotel Nossa Senhora de Fátima, bem hospedado, num quarto, ar-condicionado, para ali descansar um pouco e depois ser ouvido. Pastor Zequinha, como nós chamamos na intimidade, como foi esse problema? O senhor pode nos contar? Sabe todos os detalhes? Revele-nos. Irmãos, quando eu cheguei em Serra Azul, lá então tinha entrado um crente pregando a palavra e tinha muito pouquinhos crentes lá quando eu cheguei em Serra Azul. Pois bem, um lugar por nome Serrote Branco. Ali então, em Serrote Branco, eu vi pela primeira vez a família de Ziel, José Rufino e a senhora mãe dele. Pois bem, era onde, Elita, era onde nós nos hospedávamos. Mas nós tínhamos entrado lá para pregar o evangelho e um homem que tinha uma questão muito grande, muito contra a crente, a irmã dele, os demônios tomaram conta dela. E ele sabia, este homem, que ela era possessa de demônios, porque tinha ido na sessão espírita e os espíritos tinham dito para ele. Um dia ele chegou lá, onde morava um cunhado meu, em Pedregal, que também prega a palavra de Deus.
chegou e pediu a ele. Quando ele chegou a cavalo, desceu do cavalo, dobrou o joelho no chão, pôs as mãos postas e disse: seu Joca, a minha irmã está possessa de demônios. Eu queria então que o senhor expelisse esses demônios dela. Joca disse para ele: o senhor sabe que o espírito disse, a mulher de Antônio da Barra, chefe espírita, estava possessa e vocês entraram lá e expeliram. Joca então me pediu, mandou me chamar e pediu que eu fosse lá. Quando chegamos lá, os espíritos eram espíritos de adivinho. Quando a gente chegava, ele diz: os homens estão aí, eu vou me embora, não posso ver aqueles homens. Isto aconteceu umas 3 vezes. Então eu disse para o Joca, eu digo: Joca, manda chamar esta senhora e traz ela para a tua casa que eu venho. Quando foi um dia, Joca mandou me chamar. Quando cheguei lá, a mulher estava lá. Nós entramos em luta com os poderes malignos de Satanás aqui na terra, como nós temos costume dentro da palavra de Deus, quando Jesus Cristo disse: estes sinais seguirão os que crerem, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem voltagem mortifará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos curarão. Nós temos esta autoridade e este domínio sobre os espíritos malignos. Foi muitas vezes que me encontrei com possessões terríveis, mas esta foi a pior. Pois bem, a mulher esteve aí, Marinha era neném. Marinha estava de resguardo, eu tinha que lutar até pelo menos meia-noite e voltar para casa. Então, entramos em luta. A terra de lá de Jesus é como nossa terra, cheia de pedra. E temos um lindo caso no Novo Testamento de um menino endemoniado. Jesus tinha estado em contato com os apóstolos e conversou com Elias e Moisés a respeito da morte dele. Depois, então, Jesus mandou os discípulos embora e ficou orando. Quando Jesus chegou, um homem, chorando, coitado, disse: mestre, está aqui, meu filho, é possesso, os demônios, os espíritos tomam a ele, sacode ele na água, no fogo, por toda a qualidade de perigo, eu não posso mais trabalhar, socorre-me. Jesus disse: é possível crer? Ele disse: eu creio que tu podes então. Jesus chamou o rapazinho e repreendeu aqueles espíritos. Os espíritos sacudiram o menino no chão, mas a terra lá cheia de pedra. E então o menino ficou se revolvendo nas pedras. Quando foi depois, então, o menino se aquietou e eles acusaram, os inimigos acusaram, disse: matou a criança. Jesus chegou, pegou na mão da criança, levanta-te, e o menino levantou-se, ele entregou vivo ao pai. O pai teve alegria. Assim foi lá também em Serra Azul, naquele lugar. Aquela mulher rolou pelo chão. Eu não me adverti sobre isto. Quando nós estávamos lá, então, o homem, quando recebeu a irmã, estava toda ralada e trouxe aqui para a polícia. O tenente mandou nos chamar, nos buscar preso. Veio 17 crentes, eu e Joca. Quando chegamos, então, me meteram ali na cadeia. Eu e Zé Rufino, que Zé Rufino era o dono da casa onde estava. Eu estive preso, mas Zé Rufino chorava muito, com saudade da mulher e sem saber o que ia acontecer com ele. Mas eu estava pregando o evangelho, encontrei 2 cangaceiros perigosos que tinham naqueles sertões, presos, que eu me admirei deles estar ali, presos assim, naquela situação. Eles sorriram, disseram: nós não estamos admirados de nós estamos admirados do Senhor preso aqui conosco. Eu digo: mas eu vou me soltar. Ele disse: nós também vamos embora daqui, nós não vamos ficar aqui. Certo que então, mediante isso, quando amanheceu o dia, lá se vem 2 soldados me buscar, eu e Zé Rufino. Nós saímos então. Eu já tinha pregado durante, 11 horas 10 horas da noite, chegou um promotor que vinha do estado do Pará, um paraense, muito satisfeito, e conhecia bem o evangelho. Acredito que aquele promotor talvez fosse desviado. Disse: vocês presos aqui, rapaz, e o caso de vocês está perigoso, mas no entanto não tema. Mas tinha mais de 80 pessoas lá na quadra então da prisão, lá na cadeia velha, ouvindo evangelho, eu pregando do lado de dentro, mas com toda a liberdade de falar, e aquele povo vindo.
O promotor então disse para mim, disse, o sargento não sabe o que está fazendo. Ele não quer crente aqui. Mas neste momento eu vou lá avisar ele que ele não se importa com crente. Despediu de mim e saiu. Era 10h30. Quando chegou lá, disse, tenente, se o senhor não quiser crente aqui, manda aquele rapaz embora. O rapaz é simpático. Nesta hora tem mais de 80 pessoas lá ouvindo o rapaz. Manda eles embora. Ele disse, não, eles vão ser processados, como de fato. Quando amanheceu o dia, lá os meus soldados me buscar, eu e Zé Rufino. Quando cheguei lá, chegou a minha vez, o juiz disse, senhor José Alencar de Macedo, pronto, doutor. Seu Macedo, existem demônios? Eu digo, doutor, lamento não ter aqui uma Bíblia na minha mão, mas se eu tivesse lhe mostrava, a Bíblia é quem mostra. Ele disse, eu tenho uma. Abriu então a escrivaninha e tirou a Bíblia e me entregou. Abri a passagem das Escrituras e apresentei esta parte que Marcos falou. Esses sinais serão os que creram, meu nome expelirão demônio. Quando disse isto, falei bem alto. Estava um advogado para processar de mim e o tenente lá. Quando acabei de apresentar a passagem, mostrei existe ou não existe demônio. Pois bem, eles mudaram de cor, tanto o tenente como também o advogado. Mas depois então, o doutor sabia, o juiz sabia aproveitar a ocasião do seu Macedo, mas a maneira como se expele demônios. Digo, doutor, já entreguei a Bíblia, eu mostro outra vez. Então levei a esta passagem da Escritura, quando Jesus se separou daqueles homens e das mulheres e a mãe dele, disse, ide pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer for batizado será salvo e sinais seguirão os que querem. Em meu nome expelirão demônios. Levantei bem a voz. Expelirão demônios, falarão novas línguas e se beber potássio mortífero não fará dano algum, impor as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aqui está, doutor. Eles ficaram muito impressionados com isto e ficou escrito então pelo escrivão que estava para ir para o Tribunal de Justiça. Pois bem, então mediante isto eu disse, mas doutor, agora exijo uma coisa, o senhor manda chamar um médico e saber se isto na mulher foi peia ou foi rolando pelas pedras. Eles ficaram impressionados. Então tivemos toda a liberdade, graças a Deus. Em 1946 Jesus mandou pregar o evangelho no Ceará. Sofri muito, mas estamos aqui dentro desta importante casa, que era pequena, só era até aqui, mas no entanto a irmã Elia puxou mais e aqui estamos muito satisfeitos. Deus vos abençoe. Amém. Muito bom. Aí está o testemunho vivo de um servo de Deus que sofreu preso, perseguições, maltrato, só pelo amor à obra, pelo amor à salvação das almas. Não havia outro desejo e nem há no coração deste homem de Deus. Agora nós temos visto aí como trabalhou, como lutou, como sofreu, como Deus deu vitória em tudo. E está aí ele mesmo testemunhando ainda com seus 85 anos, com 60 de crentes, 64 de crentes e 50 e pouco de ministro evangélico. Vem rompendo através dos séculos pela graça de Deus. Já mais de meio século ele tem em sua vida ministerial, pastoral. E agora como nós já sabemos que ele tem passado esse trabalho para o pastor Elias Gonçalves Pinheiro. Ele passou por inconveniências de memória. O fosfato já lhes faltava, não sentia mais a fixação de assuntos, não reunia, não lembrava. E com esse esquecimento, ele tomou o nobre exemplo de convidar um outro pastor para prosseguir o seu trabalho, prosseguir o trabalho do Senhor. É seu, mas seu assim porque ele vem trabalhando, mas é trabalho do Senhor, o trabalho de Deus. E como ele desejava que o trabalho, não sofresse solução de continuidade, vendo a impossibilidade física, ele convidou a outro irmão, servo de Deus também, pastor Elias Gonçalves Pinheiro, para entrar nesse árduo caminho que só traz ao cristão gozo e alegria,
apesar do dissabor e das lutas que se encontram nele. Mas aí nós vemos, e gostaria apenas de mais uma pergunta, diante de tudo que nós temos ouvido e que sabemos, como Deus tem abençoado. Não existe um outro campo no estado do Ceará que o irmão tenha ido para apaziguar ou falar a palavra, levantar, uma coisa assim,